depois, aí sim, em outubro, volta ao funcionamento normal. Mas a minha ideia é ver se nós conseguimos agora, já em setembro. A questão, você deve estar acompanhando, todos acompanhando na área, evidentemente, a questão está se tornando cada vez mais urgente. Está aumentando o número de notícias com problemas nessa área da tecnologia da informação. Agora mesmo o pessoal me dava um aí, mostrando um hacker no site do PT, não fomos nós do PSDB não, né? Mas hackers invadem o site do PT com ofensas a Lula. É um negócio que cada hora surge um momento, surge um tipo de questão. Tá? A questão do Orkut, está nos jornais todos de hoje também. Né? Então, eu acredito que a urgência da aprovação de uma lei como essa está aumentando. E se a gente puder realmente aprovar aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça ainda no mês de setembro, aí poderíamos ter em outubro a aprovação no plenário, para então termos a expectativa de na Câmara, ela, através de comissão especial, não ter modificações e poder ir para a sanção do presidente. Então esse aqui é o caminho que eu estou tentando trilhar aí. É um caminho meio longo, sim, mas o mais importante é que a gente consiga aprovar logo. Quer dizer, a minha tese anterior era já ter aprovado o projeto do deputado Teorino e ter mandado para a sanção, mas eu fui derrotado aqui nessa defesa e optou-se por não, por fazer uma discussão aqui no Senado também modificando o projeto do Teorino. E aí que houve então essa discussão conjunta de 3 projetos e que estão agora como substitutivo. Então, basicamente, eu queria colocar aí à disposição de mais aberta possível. Nós queremos fazer um bom projeto. Né? E a questão nunca vamos conseguir o ótimo, né? Nós podemos chegar perto do ótimo. E o Portugal então não pode continuar. E eu vou ter que ir ao plenário daqui a pouco, mas fica vindo um pouco. Bem, essa sessão está sendo gravada, né? E quando alguém quiser fazer o uso da palavra, deve ligar o botão de liga, né? No Windows, iniciar e parar no mesmo lugar. Então, na realidade, esse é um botão de liga e desliga o microfone. E a intenção da gravação é exatamente que depois, inclusive, quem quiser ter uma cópia do que foi conversado, o que foi debatido. A outra coisa é que eu queria ver a expectativa de todo mundo aí em relação a horas, porque esse assunto pode levar 2 minutos, né? Mas pode levar também 5 horas. Vocês acham que são 3 horas da tarde, a gente estaria encerrando por volta de 5 horas, tá bom? Né? Acho que é bom, tá? Ou até antes. Né? Tá. Então, o objetivo primeiro dessa reunião é discutir, como eu estava falando, nós aproveitamos o PLS 279, que trata do cadastro de usuário de correio eletrônico, que é um assunto menor, né, ou menos abrangente do que esse aqui, e cuja intenção era exatamente começar a colocar um pouco de ordem nessa maravilha que é a internet. E na discussão desse projeto nós tivemos uma audiência pública, que na realidade o Senado convida pessoas da área, e aí os senadores debatem com essas pessoas, então não é um negócio público assim, aberto para todo mundo, os senadores que debatem com essas pessoas. E nessa reunião teve aqui o pessoal da FAPESP, que até então era a Internet Brasil, meu ponto de presença, o pessoal do Comitê Gestor, que ainda era ligado aí no CT, teve aqui o Paulo Quintiliano, que é da área de criminalística da Polícia Federal, teve o Tavares, pela Abranet, e teve também o presidente da Anatel. E dessa reunião saiu um consenso de que era importante realmente que a gente pudesse ter, em cada pessoa que dá acesso a essas questões na rede, tivesse um cadastro de usuários. E o que ficou pendente, obviamente que nessa reunião esse projeto está aí, está correndo, ele foi inclusive aprovado já na Comissão de Educação. O cadastro é um cadastro mais abrangente, detalhado, etc. Mas o que ficou consensado é que a dificuldade é que se você faz um cadastro presencial ou não. Se você não faz presencial, você continua do jeito que você está hoje. Por quê? Porque a pessoa diz que é Dom Pedro I, né, que mora aqui no Boa Vista, e não há como você checar isso, não há como você realmente autenticar, né? E na hora que você realmente for tentar aplicar
um certo delito, o código, do jeito que eu espero que a gente aprove, nós vamos estar dando exatamente na água, porque não existe aquela pessoa, não tem como formalizar. Essa questão foi também muito debatida com o pessoal mais técnico, né, que eu mandei esse material para muita gente, nós chegamos a mandar para 100 pessoas, depois dessas 100, umas 40 se interessaram, depois das 40, umas 15, e no final ficamos com 8 pessoas que realmente debateram detalhadamente questões de redação, questões de tecnologia, né? Mais recentemente, quem está participando com a gente é o Marco Kaminski, que está aqui hoje, representando o Comitê Gestor da Internet, e que todo mundo tem as mesmas dúvidas, conforme o senador colocou. Nós não temos o melhor, não temos o ótimo. Nós estamos tentando chegar exatamente naqueles pontos de consenso que nos permitam ter uma lei para coibir essas questões todas que estão andando. Se essa do PT, a mais recente, ninguém vai pegar. E, obviamente, que alguém, né, pode até falar, não, isso aí foi o PSDB, que o PSDB, que é não sei o quê, quer dizer, eles vão criar uma outra motivação paralela a uma coisa que nós não temos realmente como identificar. Quem é que foi a intenção, qual é a pessoa, etc. E então, dentro dessa questão da identificação do usuário, nós chegamos a colocar nome de acesso e depois senha de acesso e fomos mudando essa terminologia e chegamos à conclusão de pelo menos 6 dados essenciais, que é o identificador do de acesso, senha ou mecanismo similar, né, tecnicamente falando, quer dizer, qualquer coisa melhor do que senha, não importa, tem várias maneiras de fazer isso, o nome completo, a data de nascimento, né, para a gente tentar evitar os homônimos, né? Tinha filiação, eu tirei, porque filiação é aquela complicação danada, endereço completo, que é outra complicação, o cara pode colocar lá, né? Rua dos Anzóis, 1, 2, 3, 4, não vou ter como checar isso, né? Mas, com essa redação de Gilberto Neto, que é o oficial de segurança do CERF deu, ele até pediu que eu não colocasse isso no e-mail, porque eu estava autorizado a citar o nome dele aqui, ele então chegou nisso aí, quer dizer, ou a pessoa usa certificados digitais, que pela MP 2200 de agosto de 2001 já prevê a presença do titular do certificado lá, ou usa qualquer outro tipo de entidade de identificação de usuário, e sob sua responsabilidade. Ontem eu fiz uma checada desse texto com o Dr. Jaime Benjamin, que está aqui conosco, que é consultor legislativo do Senado, né? Aqui no Senado nós temos uma consultoria legislativa, que são pessoas de notório saber, de conhecimento profundo, que passam por um exame de seleção muito, muito apertado, e são pessoas que nos mostram os excessos, os acertos, e que a gente fala, olha, tá bom, isso aqui pode não ser o melhor, né? Ele também é dessa opinião, mas é o que dá para a gente fazer nesse momento. E desse jeito, daí está enxuto, e como eu disse antes, quer dizer, eu aprendi com a doutora Tatiana e mesmo com o doutor Jaime, que quanto menor se escrever num código, melhor é, porque aí realmente você dá a chance que quem vá discutir, que é o promotor da causa, o defensor e o juiz, que eles consigam realmente entender aquele fato, porque nós sabemos, nós temos a habilidade de saber, que a gente não consegue prever todos os fatos que eventualmente possam ocorrer, muito menos na internet, né? Muito menos em celular, muito menos em qualquer coisa digital, né? Daqui a pouco nós vamos poder ter aquilo que já está disponível para os animais, que é o chip que é colocado num fio, que você conecta numa... Tem 40 pessoas no Brasil que já usam esse chip. Pois é, eu como sou cardíaco, já fui 12 vezes no CTI, eu adoraria ter um chip dentro do meu corpo que fosse lido pelo pronto-socorro, porque de repente eu tenho um trem no Brasil e o cara não vai saber que eu tive as coisas que eu já tive e vai me dar um tratamento errado e de repente isso aconteceu aqui dentro do Senado. Um dia que eu tive labirintite e o cara me deu Fenergan, aí meu corpo pirou, né? Eu consegui ligar para o meu médico e botar meu médico no contato comigo, porque eu tinha um celular na mão, né? E se tivesse um cracker, né, fazendo um scramble no meu celular, não ia, né? O cara não ia saber e provavelmente ele ia querer me dar a segunda dose do Fenergan, que eu não estaria aqui falando, provavelmente. Mas enfim, então a proposta do Gilberto, que eu coloquei aí, junto com esse material também, essa proposta do Gilberto, a gente tentar fechar essa questão da identificação. Eu acredito que ela atenda
as reclamações do Tavares, da Abranet, as reclamações do Glazer, do CG, do Comitê Gestor da Internet. Acredito que atende ao Marcelo, né, do Mercado Livre. Não, do Mercado Livre, que ela também veio, me procurou aqui, veio discutindo isso comigo informalmente, porque da forma que está aí, que eu estou colocando, olha, o instrumento legal, né, já está previsto em lei, é uma medida provisória, mas ela está congelada pela emenda constitucional 32, aliás, 32. E o instrumento legal que nós temos é o certificado digital emitido pela ICP Brasil. E na ICP Brasil existe um parágrafo 2º do artigo 10º que diz que qualquer certificado pode ser usado desde que haja um acerto entre as partes. Então eu estou falando de todo e qualquer tipo de certificado. Eu não estou obrigando só aquele que é emitido, né, para efeitos de CPF, etc. e tal. Mas se o provedor e o usuário acertarem usar um certificado emitido por Bangkok, ou um certificado emitido por Singapura, pelo Japão, enfim, a África, etc., entre eles vai ter legitimidade, vai ter legalidade. Não vai valer realmente para a Receita Federal, mas entre eles, aquele ato que eles estiverem realizando está válido dentro da lei brasileira. Não sendo o certificado digital. A pessoa vai usar qualquer outro tipo de identidade, que é o que está escrito aí, então ele vai poder usar a conta de banco, vai poder usar o cadastro de recursos humanos da organização, seja ela civil, militar, pública, privada, não importa, né? Vai poder usar cartão de crédito e ele vai prover as suas formas de identificação e as suas formas de autenticação, que é o mais importante. Eu acho até, como nesse sistema, identificar não é difícil não. E o cara, o mais complicado é que é realmente você ter um processo de autenticação da pessoa. Escuta, será que aquela pessoa que está do outro lado da linha é quem mesmo da gente ser? E esse problema, ele existe desde a primeira transmissão de sinais, desde os tempos imemoriais, de som de tambor, de fumaça e assim por diante. Só que as pessoas sempre criaram os seus processos de identificação, né? Eu sou tenente da reserva, de infantaria do Exército, eu lembro direitinho disso, que os meus instrutores, quando a gente ia para exercício de campo, né, os militares que estão aqui devem ter tido treinamento semelhante, você não podia ser bizonho, ou bobo, ou ingênuo, de aceitar qualquer tipo de conversa no rádio. Você tinha que ter a sua forma de checar. Escuta, será que é mesmo meu comandante? Como é que é? Às vezes é pela voz, às vezes é por palavras, chaves que você usa, e assim por diante. Essa questão está muito bem retratada no livro dos Códigos, do Simon Sim, né? É um livrão ótimo de ler, muito fácil de ler, que explica esse negócio todo. Mostra lá como é que a rainha foi morta, como é que o cara desistiu, etc. Então, assim, esse problema, além de ser da idade do homem, ele realmente não tem uma solução aparente. Mesmo no certificado digital, que hoje nós estamos trabalhando com chaves que usa números primos da ordem de 10 elevado a 240, mesmo assim, se aparecer um computador 10 mil vezes mais rápido do que existem hoje, provavelmente essa chave vai ser quebrada dentro de 10 anos. Né? Então, se você colocar um segredo que não pode passar em 10 anos, de repente você vai, né? Você vai acabar descobrindo. Então, essa que é a intenção do senador. O senador, inclusive, ele muito, nessa coisa que ele colocou aqui da discussão do PLC 89, tinha lá um artigo, aliás, tem lá um artigo, que diminui a pena da pedofilia. Diminui porque é menor do que a pena prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas os senadores entenderam que era melhor não mexer no projeto de lei para deixar encaminhar desde que o Executivo vetasse. Então essa também é uma coisa que eu queria colocar para todo mundo, que existe a possibilidade ainda de que, se a gente escrever ou tiver no projeto uma coisa que realmente vá contrariar muito a população, a sociedade, ainda existe a hipótese de que do Executivo vetar. E eu estou tentando fazer exatamente um acerto, né? Está aqui presente o pessoal do Gabinete Institucional da Presidente da República, doutora Tatiana, doutor Rafael Mandarino. Estou conversando com o pessoal do Ministério da Justiça, estou conversando com o pessoal da certificação digital do ITI, que é o Renato Martini,
pedir para ver se a gente consegue conversar com a Casa Civil, para a gente tentar sair daqui com uma coisa acertada, consensada, de maneira que, chegando na Câmara, esse projeto possa ser objeto de uma comissão especial, que é um negócio complicado, tem que ter requerimento, não pode ter obstrução, né, Mandarino? O Mandarino também domina bem esse processo. Para que isso seja votado rapidamente e volte para cá se der alteração ou vá direto para o Presidente da República. Bem,